Sejam todos bem-vindos, para mais uma oportunidade de reflexão do Evangelho de Jesus, que nós possamos, aprender com esse alimento espiritual, onde a cada dia, nos tornamos mais responsáveis pelo aprendizado e pelos frutos também que produzimos com esse aprendizado que nós recebemos. E esse é o tema dessa noite, É a parábola da figueira seca, que nós vamos avançar logo em seguida, mas antes de iniciarmos, vamos pedindo a permissão, e agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de vida, por tudo que temos e tudo que somos, por termos chegados até aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Agradecemos também a Jesus, que nos inspira sempre com esse alimento maravilhoso, do seu Evangelho, com seu exemplo de amor, e também aos espíritos, superiores e benevolentes que estão sempre conosco, nos amparando, nos dando bons pensamentos, nos auxiliando na nossa caminhada. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos a tarefa desta noite, que é o capítulo 18, o capítulo 19, desculpem, e hoje nós vamos discorrer sobre a parábola da figueira seca, do item número 8 ao número 10. Então a gente vai fazendo a leitura e vai tecendo alguns comentários nesse nosso aprendizado, e que nós possamos fazer essa reflexão tão importante nesse momento que nós atravessamos também dos desafios, e no final também vamos fazer uma vibração para todo o nosso planeta. Então, sendo assim, eu peço licença para iniciar a exposição do Evangelho dessa noite, e agradeço a compreensão de todos e que nós possamos aprender juntos. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se podia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que nela ela tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, e ele o verá com efeito acontecer. Nessa passagem está em São Marcos, capítulo 11, versículos de 12, 13, 14, de 20 a 23. Então aqui, nesse primeiro item, nós vamos tentar entender o que Jesus estava falando, sobre essa figueira, o que ele quis dizer, porque ele falava dessa fórmula bem simbólica, e isso tudo tinha uma representação. Então, Jesus estava falando dessa passagem, Então, essa mensagem, ela tem a ver com uma questão espiritual, Ele tinha um conteúdo espiritual, era uma mensagem espiritual
de condenação ao povo daquela época, né? Referente às práticas religiosas de Jerusalém. Ele falava principalmente desse afastamento, né, daquele povo, né, na essência espiritual que os profetas pregavam naquela época, né? Então foi exatamente isso que aconteceu, né? E a figueira, né, que eles falam no Velho Testamento, né, a representação, símbolo dessa figueira é o povo de Israel, né, em relação a essa ação religiosa, que esse povo, né, ele se comportava naquela época. Então a figueira representava esse comportamento religioso. E o fato de Jesus ir procurar, né, um figo, né, um fruto nessa figueira, representa, né, uma certa cobrança, né, uma prova. Ele estava ali fazendo um teste, né, verificando, né, se aquele povo tinha algum elemento espiritual, se aquelas pessoas elas tinham condições de oferecer algo, porque eles já estavam recebendo esse conhecimento, né, por mais de 1000 anos. Então eles tinham, né, um embasamento nas leis divinas. Então se esperava, né, que eles tivessem uma compreensão mais profunda sobre as coisas espirituais, né, uma conduta mais condizente, né, com aquilo que eles pregavam. E eles tinham mais essa postura, né, de externalizar, né, através dos rituais, das práticas, né? Então eles eram assim como se eles eram bonitos por fora, né? Eles tinham uma boa aparência, né, naquilo que eles representavam, mas não tinham conteúdo. Então, tudo aquilo, né, que eles pregavam, né, não se encontrava o conteúdo, então não se encontrava o fruto, né, que ficou simbolizado, né, na parábola, né, da figueira, sem capacidade de dar frutos. Né, eles tinham uma aparência muito bonita, né, uma figueira cheia de flores, de folhas, né, carregada de folhas, tinha uma exuberância, mas eles não eram capazes de produzir os frutos. Né? Então Jesus falava dessa forma, né, representativa. Né? Então ela representa somente folhas. E ao secar a figueira, né, quando Jesus fala, né, ele amaldiçoou essa figueira, né, fazendo ela secar, é como se houvesse uma sentença, né, um juízo, né, no sentido que a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos e não pela exuberância. Então não é aquilo que é externo, né? É aquilo que nós trazemos de conteúdo, realmente são as ações, né? São os nossos atos em relação àquilo tudo que a gente já tem de conhecimento. Então, não basta, aqui no caso, as palavras, né? Não bastam os discursos. É preferível, às vezes, um pequenino fruto, né? Do que muita folhagem, muita exuberância. Então, mais vale os atos, né? A nossa conduta em relação àquilo que a gente aprende, né? Nas coisas que a gente já traz de conhecimento. Então, Jesus, através, né, dessa parábola, né, desse gesto simbólico, ele vem trazer para nós muita reflexão, né? Esse evangelho, né, esse item desse capítulo 19, ele traz muito ensinamento, ele é muito carregado, né, de simbolismo, mas que a gente pode trazer para os dias atuais, né, para os nossos dias, porque aqui no item 9, né, ainda nós continuamos, e aqui ele vai explicando, né? O item 9, ele discorre o seguinte: já vem uma explicação.
a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Então aqui já vem uma explicação para nós de forma individual, né, de como que são as características, né, no nosso dia a dia, de nós mesmos, né, de como que a gente se comporta, qual é o nosso comportamento em relação às coisas que nós fazemos. Que vem muito de encontro, né, a nossa transformação moral, a nossa conduta, né, como que a gente se comporta em relação a tudo que a gente aprende, a tudo que a gente já conhece dos ensinamentos de Jesus e como que nós colocamos em prática, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, tem pessoas realmente que aparentam muita bondade, muita benevolência, mas que no fundo, né, não entenderam ainda esses conteúdos, né, de interior, do que a gente carrega de bom em relação a isso. Então ele vem completando, né, oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando são analisadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito que se tirou disso. Aqui vem falando muito sobre, né, a responsabilidade que nós temos diante das coisas que a gente faz, das coisas que a gente já aprendeu e como que a gente utiliza, né, tudo aquilo que a gente aprende em relação aos ensinamentos de Jesus, senão se torna palavra morta, palavras ao vento, fica só no mundo das ideias, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma assertividade. Porque não adianta a gente falar no amor, falar no perdão, se a gente não aplica isso, a gente só acha bonito, a gente só profere, né? Eu preciso perdoar, a gente precisa, né? Não pode guardar mágoa, não pode guardar ressentimento, mas muitas vezes dentro do nosso lar, né? Nós não sabemos aplicar, né? Com assertividade tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, né? Em todos os aspectos, de ter paciência, de ter tolerância, muitas vezes de termos compaixão, sermos, né, caridosos, benevolentes, pacientes. Então isso é realmente colocar em prática, né, os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa conduta, porque senão seremos, né, figueiras estéreis, né? O convite é para que possamos ser a árvore da vida, uma árvore frutífera, né? Esse é o chamamento do Evangelho. Nós temos que ser árvores, né, figueiras que produzem frutos saborosos, frutos que alimentam, que revigoram, que fortalecem. Primeiramente, para que nós possamos entender a necessidade dessa transformação interior. Nossa primeiro, porque entendendo que ainda somos imperfeitos, vamos ter mais caridade, vamos tratar o nosso próximo, né, do mesmo jeito que gostaríamos de ser tratados, sabendo que ainda somos imperfeitos, que ainda somos necessitados de muito perdão, de muita caridade daqueles que nos cercam. Então temos que fazer realmente essa reflexão, né, que árvore que nós estamos sendo, né, uma árvore estéril, né, ou uma árvore produtiva,
uma árvore frutífera, porque o que Jesus espera, né, de nós e da humanidade é que nós possamos ser essa árvore da vida. E vamos ver aqui o que continua, porque tem mais conteúdo, né, nessa reflexão de hoje. É ainda um emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. Quer dizer, todos nós temos, né, um chamamento, a todo momento somos chamados, né, a produzir os bons frutos, né, de sermos úteis. E se não são? Então, nós temos o chamamento, nós temos os meios de sermos úteis. E muitas vezes nós não somos. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. Então, aqui está falando das religiões, né? Muito preso ao mundo das ideias, né? Mas sem o conteúdo, né? Uma doutrina sem base, está falando das religiões. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Então aqui está falando de uma fé, uma fé de coração, né? Porque a fé a gente não prescreve. A gente adquire através da multiplicidade das existências, né? Através das nossas experiências. Nós vamos nos firmando, né, nesse contato amoroso com Deus, nesse diálogo amoroso com Deus, e nós vamos conquistando pouco a pouco a nossa fé. Então não pode ser um sistema vazio, é algo mais profundo, é algo muito mais interno de cada criatura, né, e é muito subjetivo, é de cada indivíduo. Porque nós trazemos, né, a nossa bagagem espiritual. Então, a conquista da fé é uma conquista individual. Então, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não dão frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade. Porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como uma figueira seca. Então, todas as religiões, todas as pessoas, né, que não produzem um bem à humanidade, elas vão cair no nada. Porque todos nós, né, temos a oportunidade de sermos úteis. E se a gente coloca, né, nessa condição de inutilidade, nós seremos cobrados. Nós vamos ter que voltar e refazer esse caminho, até nos tornarmos, né, essa figueira produtiva. Então, o chamamento também, né, da parábola, né, ela tem uma nítida aplicação sobre as doutrinas, né, sobre as religiões atuais, que representam muito, né, exteriormente um aspecto muito atraente, agradável aos nossos olhos, né, mas que interiormente estão secas, né, ressequidas pela incoerência dos seus princípios e pela falta, né, da base nítida, né, cristã naquilo que elas ensinam. As religiões que elas apregam, né, muitas inverdades, algumas religiões, né, que apregoam algumas inverdades, que distorcem os ensinamentos evangélicos, que disseminam, né, o fanatismo e a discórdia, a superstição e o erro, não passam de figueiras estéreis,
sem o fruto do amor e da caridade. Acenam aos homens com uma mensagem doutrinária distorcida na sua essência. Eles se voltam muito mais para os templos, de pompas, de riquezas, mas que na verdade promovem guerras, lutam pela conquista das posses materiais, esquecendo da máxima evangélica, de amarmos uns aos outros. Então, o chamamento também dessa aplicação dessa parábola é sobre as doutrinas, sobre essa questão de hoje, dessa prática de exterior, mas que na verdade não traz realmente o conteúdo dos ensinamentos cristãos. Então nós temos que ficar atentos nessa conduta religiosa, da qual nós também temos muita responsabilidade. É porque a doutrina espírita ela veio trazer para nós uma visão diferenciada, nesse cristianismo redivivo, que traz essa nova interpretação do verdadeiro significado dessa mensagem cristã, que é promover uma reforma moral e espiritual na humanidade. Então a nossa responsabilidade é muito grande. A doutrina espírita ela já nos traz, à luz do Evangelho, do Consolador prometido, uma responsabilidade, é um chamamento para nós. Então ele entrega a responsabilidade dessa transformação moral, primeiro individual nossa, e que também reflete na humanidade, é um chamamento individual para nós, onde nós governamos as nossas responsabilidades, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas condutas, pela nossa transformação moral e o reflexo no nosso relacionamento com o próximo. Então, de novo, nós temos que fazer essa reflexão, que árvore da vida que nós estamos sendo, que figueira que nós estamos sendo. A figueira estéril, ou uma árvore produtiva, que produz frutos saborosos, que vão alavancar essa humanidade. Então temos que prestar atenção nisso, o chamamento da doutrina, é esse, é essa promoção da reforma moral e espiritual da humanidade, para que a gente possa se salvar dessa esterilidade, da figueira. Então Jesus enviou à terra o Consolador prometido, para mostrar a felicidade aos bons, aqueles que promovem o bem, aos que frutificam e distribuem o produto dos seus frutos, aos que procuram ser úteis, ser obreiros do bem, dos justos, dos pacificadores, e aqueles também que consagram o bem-estar da coletividade. Então a nossa responsabilidade é grande. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que é dado a cada dia para nós. Então a gente nós não podemos ser indiferentes ao nosso despertamento espiritual. Nós não podemos ser mais estéreis, porque estamos aqui, nessa oportunidade que nos é concedida a cada dia, de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos a cada dia. Então recebemos esse chamado a todo momento. Então a todo momento nós temos a oportunidade de ser uma figueira que produz bons frutos. Temos que frutificar, temos que nos melhorar
para avançar, né, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, a fim de que individualmente possamos contribuir com a coletividade. Então, essa é a mensagem de hoje, né, a nossa reflexão do Evangelho dessa noite, que nós possamos nos fortalecer. E agora, né, no encerramento, aproveitando a oportunidade do momento, né, vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações amorosas para o desafio na qual a humanidade se encontra. Então, que nós possamos vibrar muito amor, muita saúde, muita paz, muita calma para todos os continentes, pois o nosso planeta atravessa um desafio em relação à questão, né, da saúde pública, da saúde da humanidade, né, que nós possamos vibrar muita paz, muito auxílio, para todos aqueles que se encontram passando pela dificuldade no campo da saúde, em todos os povos, em todos os continentes. Vibramos para todos os profissionais da área da saúde e para todos aqueles que se encontram acamados nos leitos hospitalares, aguardando o atendimento, aguardando a recuperação, que todos possam ser amparados e acolhidos nas suas necessidades. Vibramos muito amor e que Jesus, o nosso irmão maior, possa estender sobre todo esse planeta o seu manto de luz, que ele possa enviar os emissários amorosos e benevolentes a amparar todo este planeta. Pedimos por todos aqueles que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios. Vibremos pelos moradores de rua, pelos dependentes químicos. Vibramos por todos aqueles que estão inscritos no nosso coração e no nosso pensamento. E que possamos também chamar Jesus para os nossos lares, através do Evangelho do Lar. Que Jesus adentre em nossos lares, em nossos corações. Somos ainda, né, imperfeitos e necessitados, ainda temos muitas questões ligadas à nossa infância espiritual e que nós possamos também aprender a amar, a perdoar e que possamos vibrar muito amor, muita paz, muita fraternidade para o nosso planeta e que nós possamos sair deste desafio na qual assola o universo mais fortalecidos, que nós possamos evoluir com todas essas questões, contemporâneas nas quais estamos enfrentando esses desafios, muito mais fortalecidos, e que nós possamos sair transformados no aprendizado que toda essa condição nos faz refletir, que possamos ter sempre a certeza que não estamos sozinhos. Temos conosco o amparo, primeiro do nosso Pai da vida, do nosso irmão maior Jesus, dos benfeitores, do nosso anjo da guarda
e de todos aqueles, né, que vibram pelo nosso progresso e para o progresso do universo. Sendo assim, peço licença para encerrar o Evangelho desta noite, agradecendo essa oportunidade. Fiquem todos com Deus e na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.